Olá, tudo bem? Eu sou o professor Newton e hoje nós vamos falar de coisas da história e outras coisas. O tema de hoje: história e literatura se integram. A literatura, ela representa um ambiente histórico, ela está inserida no ambiente histórico. Isso é muito importante para as provas, para o Enem, para os seus vestibulares, para os concursos, porque esta interação aparece toda hora. Quer ver um caso interessante? O quinhentismo. Nós vamos hoje falar do quinhentismo e vamos inserir na história do Brasil. Quando começa a história do Brasil na perspectiva europeia? Porque a história aqui existe desde quando os índios estabeleceram aqui, não é verdade? Ou seja, o índio já é história aqui, mas na perspectiva europeia, que é importante para a prova, a história começa com a chegada dos portugueses, com a chegada de Cabral, tá certo? No ano de 1500. Esta chegada, ou seja, a viagem de Cabral, de Pedro Álvares Cabral e a sua chegada aqui no ano de 1500, essa viagem faz parte de um grande evento, de um grande episódio, chamado de Grandes Navegações ou expansão marítima e comercial europeia. Os europeus, no século XV, iniciam um processo expansionista extraordinário e quem começa é Portugal. A expansão marítima, ela tem três motores, ela tem três causas, três móveis, vamos dizer assim. O primeiro, a procura de um caminho para o Oriente, para as Índias, para as mercadorias riquíssimas e cobiçadas encontradas no Oriente, como a seda, como as especiarias, a pimenta, o cravo, a canela e outros produtos que tanto interessavam ao mercado europeu. Então essa é a primeira razão. A segunda razão para o expansionismo europeu: a procura de ouro e prata, metais preciosos, chamados também de metais amoedáveis, metais necessários para a cunhagem de moedas. Um historiador chamado de Jacques Le Goff, ele disse que a expansão marítima foi motivada principalmente pela sede de ouro, entendeu? Então essa seria a segunda razão. E a terceira, o espírito missionário, o espírito evangelizador dos europeus, a necessidade de converter os pagãos, de converter os infiéis, de converter os povos das regiões mais longínquas do mundo. Essa necessidade, essa missão evangelizadora também faz parte do processo. Então, só para repetir aqui e resumir, a expansão marítima e comercial europeia começa com a ação portuguesa no século XV e tem três grandes motivos: a necessidade de um caminho para a Ásia, para as Índias, a questão religiosa, o ideal missionário de conversão, a sede de ouro, a necessidade de metais preciosos. Pois é nesse processo que Cabral chega aqui. E Cabral chega aqui em nome do rei português e essas terras são tomadas como terras de Portugal, são empossadas como terras de Portugal. Perfeito? Pois é nesse contexto que a gente tem o quinhentismo. O quinhentismo não é especificamente literatura nacional, nem destinação nós ainda temos, mas é a primeira expressão literária sobre o Brasil e feita especificamente a respeito dessa terra, do povo encontrado aqui, né? Da fauna, da flora, etc. Então nós inserimos o quinhentismo como uma versão literária dos primeiros anos da história do Brasil. E dentro do quinhentismo, nós observamos dois tipos de literatura. A literatura informativa, aquela por exemplo, do escrivão da Frota de Cabral, Pero Vaz de Caminha. Nós temos a literatura de historiadores também do princípio do século XVI, como Pero de Magalhães Gândavo. Essa literatura informativa, ela descreve a terra, descreve os índios, ela descreve o ambiente. Ela é narrativa e faz uma descrição do cenário encontrado aqui. A outra literatura é a literatura jesuíta. E é bom lembrar que os jesuítas, os membros da Companhia de Jesus, os padres da Companhia de Jesus, chegam aqui em 1549.
E logo em seguida à sua chegada, claro, vão fazer o trabalho catequético, o trabalho missionário, o trabalho de conversão, notadamente de conversão dos índios. Nesse processo, chama atenção, por exemplo, o Manuel de Nóbrega, que é o primeiro representante dos jesuítas, é o líder, né? É o chefe da primeira missão jesuíta estabelecida aqui. Mas, com certeza, o grande destaque jesuíta nesse momento é o padre José de Anchieta. Tá certo? Então, só para lembrar aqui, a literatura quinhentista é uma literatura sobre o Brasil nos seus primeiros anos, mas não pode ser chamada especificamente de uma literatura nacional. Perfeito? Essa literatura, ela tem duas características importantes. Ela é informativa, baseada na narração, na descrição dessa terra, do povo encontrado aqui, dos índios, da fauna e da flora. E a outra é a literatura que a gente chama de literatura jesuíta, aquela literatura feita pelos membros da Companhia de Jesus. Perfeito? Bom, então vamos agora falar um pouco de cada uma dessas literaturas. A literatura informativa tem como seu grande exemplo Pero Vaz de Caminha e a carta que ele escreve para o rei Dom Manuel, descrevendo os primeiros contatos dos portugueses com os índios e com essa terra assim que Cabral chegou aqui. E olha só, vamos então pontuar alguns elementos da carta de Pero Vaz de Caminha. Preste atenção. No primeiro, ele fala de uma forma descritiva, ele fala da terra e dos índios. Inclusive, ele elogia os índios, considera os índios bem vistosos, ele elogia a terra, fala que tem muitas águas, a natureza aqui é muito bonita, mas observamos que Caminha, ele demonstra na sua carta um certo desapontamento. Sabe por quê? Porque essa terra não tem, à primeira vista, aquilo que os portugueses queriam. Por exemplo, ele descreve na sua carta que os portugueses não encontraram aqui ouro nem prata e que a população encontrada aqui, os índios, não são de comércio, não produz para comercializar. E aí é bom chamar atenção para o fato de que os índios, os nossos índios, estão no período chamado de Neolítico, viu? É a última fase do período que nós consideramos pré-história. Mais à frente, Caminha fala a respeito da necessidade, e ele apresenta isso ao rei Dom Manuel, da necessidade de converter essa gente e contribuir para o acrescentamento da nossa Santa Fé. Então, olha que interessante. Caminha chama atenção para o fato de que caberia ao Estado português a missão de converter os nativos ao catolicismo. Perfeito? Muito bem, então nós falamos agora sobre a literatura informativa. O outro autor é o Pero Gândavo. Ele é um historiador. E olha que interessante, esse historiador do comecinho do século XVI, ele fala dessa terra, apresenta os índios, e aí ele diz o seguinte, que os índios não conhecem as letras F, nem L, nem R. Olha que curioso. E aí o Gândavo fala o seguinte, os índios não conhecem F, nem L, nem R. E não é de causar espanto que os índios não têm fé, nem lei e nem rei. E aí nós vamos chamar atenção para a questão do processo de controle, o processo de posse, de apropriação dessas terras, é um processo que passa pela perspectiva europeia, pela perspectiva portuguesa. Você está entendendo, né? Então, dentro dessa perspectiva, o Brasil é visto como propriedade portuguesa, é visto como uma terra que tem que dar lucro, e a população nativa aqui é entendida como população inferior, né? Então, nós temos aí uma perspectiva eurocêntrica, etnocêntrica, é o ponto de vista europeu. Falando nisso, dentro dessa perspectiva europeia de conquista, de ocupação dessas terras e de dominação dos nativos, não se esqueça, a palavra descobrimento. A palavra descobrimento, ela significa uma expressão europeia, porque na ótica dos índios, as suas terras foram tomadas, foram conquistadas, foram subjugadas, os índios perderam suas terras.
Se a gente fosse perguntar a um índio o que aconteceu, ele ia dizer o seguinte: as minhas terras foram tomadas, meu povo foi subordinado, a minha gente foi dominada. Na ótica europeia, houve descobrimento dessas terras. E, sendo descobridor, o europeu ele se apropria dessas terras, porque é o direito do descobridor a posse dessas terras. Não é mesmo? Então, isso é muito interessante. Bom, agora vamos falar sobre a outra marca da literatura quinhentista. São duas. A primeira é a chamada literatura descritiva. A segunda é a literatura jesuíta. E aí chama atenção a grande figura jesuíta, o padre José de Anchieta. Tá? Muito bem. Os jesuítas, obviamente, vieram para cá com uma preocupação religiosa de fazer o trabalho missionário, o trabalho evangelizador. Portanto, os jesuítas vão construir missões que são chamadas também de reduções. Missões jesuítas e reduções, a mesma coisa. Tá? Nessas aldeias missionárias, os jesuítas vão fazer o trabalho de conversão dos índios. Agora, a importância maior da missão é o trabalho evangelizador, é o trabalho catequético. E os jesuítas têm uma importância muito grande porque eles rapidamente vão traduzir o tupi-guarani, vão conhecer a língua nativa. E o conhecimento da língua, o conhecimento das tradições dos índios é importante para os jesuítas porque esse conhecimento facilita a doutrinação, facilita o processo de catequese. O padre José de Anchieta, ele tem uma obra vastíssima na qual ele chama atenção para essa questão da evangelização. Ele chama atenção para a questão do trabalho missionário, do trabalho de cristianização dessas populações. Então, falando aqui, chamando atenção para essa literatura jesuíta, ela é eivada, ela é cheia de preocupação religiosa, ela é cheia de fervor religioso, ela é cheia de ideal missionário evangelizador. Tá certo? Bom, então esta é a aula de hoje. Falamos do quinhentismo no Brasil, a nossa primeira manifestação literária, que não é considerada exatamente uma literatura nacional. Essa vertente quinhentista, ela está no cenário maior, que é a expansão marítima e a chegada dos portugueses ao Brasil. Dentro do quinhentismo, nós temos a literatura informativa e a literatura jesuíta. Olha, eu convido você a se inscrever no meu canal, a curtir o vídeo e a compartilhá-lo, ok? Até a próxima!